Bom, então é isso. Aprendemos sobre as seleções elípticas, retangulares e aplicamos em algumas imagens. Agora vamos tentar entender o trabalho final dessas seleções. Onde que nós queremos chegar? No caso aqui, vamos abrir uma outra imagem que nós estávamos trabalhando, as bactérias, por exemplo, e fazer a seleção da imagem desejada. Neste caso aqui, a imagem tem algumas poluições que não serão necessárias à minha aula e eu quero apenas um trecho dessa imagem. Vou selecionar, neste caso estou usando a ferramenta de seleção retangular, faço a seleção da minha imagem, lembrando que eu posso fazer os ajustes à minha necessidade. E aqui sim, novamente, a área que está intermitente é a área selecionada. Menu editar, copiar, arquivo novo e ok. Colo aqui a imagem selecionada. Observe que aqui eu eliminei toda a parte que eu não precisava da imagem. Fiz a seleção e colei apenas a parte que me interessava na imagem. Agora sim, avançando um pouco mais, antes de terminarmos a nossa atividade, percebam que essa imagem ficou com um fundo branco. Vamos conhecer uma outra ferramenta para fazermos um ajuste necessário a essa imagem. Nós temos aqui a guilhotina, que é a ferramenta de corte. Eu clico sobre a ferramenta, da mesma forma como a seleção, eu vou selecionar a imagem. Clico, ele vai delimitar a imagem de uma forma diferente, não é com pontos intermitentes, mas ele vai delimitar a imagem com uma parte escura e uma parte clara. A parte escura da imagem será eliminada e a parte clara permanecerá. Clico sobre a imagem selecionada e pronto. Esta parte é a parte que será salva na imagem. E é o que faremos agora. Arquivo, salvar como, vou colocar bactérias.jpg, salvar. Qualidade, vou colocar 100%, confirmo, pronto, está salva a minha imagem. Novamente, nós aprendemos também a ferramenta de seleção elíptica. Vamos abrir a imagem novamente, aquela nossa lua, arquivo abrir, vamos abrir a lua, e aqui nós conhecemos a ferramenta de seleção elíptica, que se ajusta melhor a imagem aqui, ou nós podemos utilizar a ferramenta de seleção varinha mágica, que é a ferramenta de seleção contígua. Vamos utilizar aqui a ferramenta de seleção elíptica, selecionamos a lua, vejam que a parte intermitente indica a parte da imagem que será copiada, menu editar, copiar, arquivo, novo. Vejam que aqui vamos avançar um pouco mais. Nas opções avançadas, vamos preencher com transparência. Neste caso aqui, eu terei uma imagem não com fundo branco ou com fundo preenchido. Eu terei uma imagem com fundo transparente. Vou editar, colar, e nós temos a imagem da lua colada. Mas daí nós perguntamos, por que nós fizemos com fundo transparente? Certo. Lembram que na bactéria nós salvamos em JPG. Em JPG o fundo fica branco. E aqui nós já estamos fazendo uma outra atividade além da seleção para salvarmos a imagem sem o fundo, ou seja, com o fundo transparente. Vamos utilizar a ferramenta guilhotina, que nós já conhecemos, fazer um ajuste à imagem. Novamente, a parte clara permanecerá e a parte escura será eliminada. Clicamos no centro da imagem e temos a imagem final. Ótimo. A imagem anterior nós salvamos no formato JPG, que mantém o fundo branco da imagem. Neste caso aqui, uma atenção especial. Poderíamos estar selecionando a imagem para eliminar, inclusive, o fundo branco. Neste caso aqui, nós vamos em arquivo, salvar como, e observem, nós temos duas opções. Nós podemos salvar lua.gif para eliminar o fundo branco, ou podemos salvar lua.png. Qual que é a diferença do GIF para o PNG? No PNG, quando nós clicamos em salvar, eu preciso desabilitar salvar cor de fundo, para manter a cor de fundo transparente. O GIF não precisa isso, ele mantém a imagem com fundo transparente.
certo? Então aprendemos a selecionar com ferramenta de seleção retangular, ferramenta de seleção elíptica, a tesoura, salvamos a imagem em JPG, que mantém o fundo branco, e aqui nós salvamos uma imagem em GIF ou PNG para eliminar o fundo branco da imagem. Ele fica com um fundo transparente, certo? Ok, uma dica para vocês então, lembrando que nós estamos trabalhando com imagens, é importante ressaltar a lei de direitos autorais. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com imagens e é importante ter o conhecimento da lei de direitos autorais. Em se tratando de imagem, uma outra dica é vocês utilizarem as imagens do portal Dia a Dia. Então temos aqui o portal Dia a Dia, clicamos em Educadores, no lado esquerdo, Disciplinas, temos as disciplinas aqui no centro da página, escolhemos uma disciplina, do lado esquerdo novamente Recursos Didáticos, e no centro da página, Imagens. Aqui nós temos um banco de imagens já disponíveis para download. Por exemplo, vamos escolher uma imagem aqui. Então vamos escolher essa imagem aqui, clicamos sobre ela, botão direito, e aí sim, guardar imagem como. Claro, lembrando que eu estou utilizando aqui o Linux Educacional. Salvar e nós já temos a imagem. Então essa é a dica. Observar sempre a lei de direitos autorais e utilizar, sempre que possível, as imagens do portal Dia a Dia.